bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Teleton News. Eu sou a Kalina Sabino. E aí, tudo bem? Eu sou Darlisson Dutra. Estamos aqui nesse comecinho de sábado para dar só boas notícias, Kalina. Maravilha, gente! Essas boas notícias só são possíveis no mundo que tem sido transformado pela mensagem do Teleton. O mundo real que já existe precisa ser ampliado. E somente juntos nós vamos conseguir isso. Com certeza. E a gente sabe que ser diferente, principalmente na época escolar, não é nada fácil. Mas já tem escolas onde crianças e adolescentes podem se desenvolver convivendo com as diferenças e as deficiências. O Gabriel Cartolano conta mais pra gente. Vamos ver. Muita gente se pergunta, mas afinal de contas, o que é inclusão? Bom, no dicionário, inclusão significa acrescentar ou adicionar pessoas em grupos que antes não faziam parte, sem preconceito e sem discriminação. Muito legal, né? Mas como será que isso funciona na prática? É isso que a gente vai ver agora aqui na Escola Estadual Dr. Paulo Lauro, em São Paulo. Uma escola pública que se preocupa em abraçar a todos, com ou sem deficiências. Fala aí, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de dizer que a inclusão ela começa pela estrutura física da escola, né? Então a escola tem que estar preparada com rampas, com elevador, com corrimãos, né? Então a escola oferece toda a acessibilidade possível para que a criança ou adolescente consiga ter acesso à escola, à aprendizagem. Atualmente, a escola atende alunos cadeirantes com síndrome de Down e também com autismo. Mas não para por aí. As portas estão abertas para todos. E se nós recebermos uma criança ou adolescente que traga algum tipo de deficiência que a gente desconheça, a gente vai atrás, procura informação, busca com os pais, busca na ciência, para dar o melhor atendimento para elas aqui na escola. Esse aluno, ele diz para nós o que ele consegue fazer, como ele consegue interagir, e aí todos participam juntos. Eu me sinto incluído em todas as aulas. Os professores se adaptam a mim, até a educação física, faço tudo. Essa cultura de respeito torna pessoas cidadãs. Mas se colocar no lugar do próximo, né? Isso, exatamente. E outro aspecto que eu gostaria de falar sobre a questão da inclusão, a escola não tem só a parte física, arquitetônica ou pedagógica. A escola também tem que oferecer essa sociabilidade para o aluno. Então o aluno tem que se sentir parte do todo da escola. A escola também incentiva projetos inclusivos que envolvem todos os alunos em geral. Eles pesquisam juntos sobre os diferentes tipos de deficiências e de preconceitos que existem na nossa sociedade. Assim, desenvolve ainda mais a escola, a cultura do respeito e é um aprendizado para a vida. A gente sabe que mundo ideal não existe, mas olha só a lição de inclusão que esses alunos deram pra gente hoje. É possível conviver, aprender junto e crescer. E para que essa realidade seja cada vez maior, a gente precisa de você. Como o diretor falou, alunos com ou sem deficiência estudam juntos. E isso, gente, dá aquela esperança de que no futuro eles levem esse aprendizado para todos os campos da vida. Eu queria ter estudado numa escola como essa, Kalina. Não que a minha escola não tenha sido boa, mas o exemplo que eu vi na reportagem do Gabriel é maravilhoso. E o que mais me chamou a atenção é que tanto os alunos quanto a direção da escola pesquisam sobre as mais diversas deficiências e aprendem juntos sobre como conviver e evitar o preconceito. Mas olha só, essa convivência bonita acontece na hora de estudar e também na hora de brincar. É o que a Camila Marrara vai mostrar pra gente. Um lugar onde todos podem se divertir juntos. Nem todas as ruas, transportes públicos e estabelecimentos são acessíveis e inclusivos. Os parques, então, nem se fala, né? Visando oferecer espaços de recreação acessíveis para todas as crianças, é que surgiu esse parque aqui, ó, o Parque Ana Laura. Fruto do projeto Alpapato, que doa parques acessíveis por todo o Brasil. O Parque Ana Laura fica dentro da unidade da ACD na Moca, em São Paulo, e foi o primeiro parque doado pelo projeto, em 2014. Todas as crianças podem frequentar o parque, tanto crianças com deficiência quanto crianças sem deficiência.
O Parque Ana Laura conta com espaços criados para proporcionar integração, diversão e desafio para todo mundo. Pula-pula com proteção, escorregador com as bordas mais altas nas laterais, portanto muito mais seguro, e balanço com espaço para cadeira de rodas. Estes são alguns dos brinquedos que você encontra aqui. Todos os brinquedos que estão aqui trabalham com uma ou mais funções relacionadas à deficiência. Assim, as crianças com mobilidade reduzida ou alterações cognitivas e intelectuais podem brincar com segurança e, claro, aumentar as experiências cognitivas, motoras e sensoriais, aumentando muito a autoestima. O Parque Ana Laura é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. E fica aqui na rua Taquari 549, Moca, Zona Leste de São Paulo. E aí, gostou desse vídeo? Então dê seu like, comente, compartilhe nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Tchau! Kalina, eu tenho o hábito de levar os meus sobrinhos ao parque. A gente se preocupa com a segurança deles. Mas eu nunca me dei conta de que detalhes tão simples fazem a diferença na vida das crianças. Principalmente quem tem algum tipo de deficiência. Você viu o escorregador com as bordas mais altas? Pois é, eu jamais ia pensar numa solução daquela. Sensacional, né? E é isso mesmo, amigo. Cada um tem uma necessidade e ter empatia e pensar com a cabeça do outro é muito importante. Só assim a gente pode ter uma visão diferente, né? E o legal desse parquinho é que ele atende tanto crianças com deficiência quanto crianças sem. Ou seja, gente, promove não só inclusão, mas também interação. Agora vem cá. Imagine como seria lindo terem outros parquinhos desse tipo por aí, hein? Fica a dica. E não são só as crianças que se divertem, não. Na outra ponta, tem muita gente na melhor idade curtindo a vida. E a Simone Queiroz foi ver de perto. Vamos lá. Seu João tem 75 anos. Dona Zulmira, 68. Dona Ivete, 93. Os sorrisos não significam que tudo é perfeito, mas que eles exercitam um direito que perseguimos a vida inteira. O direito de ser feliz, não importa a idade. Sem dúvida, a gente destrava o corpo, né? Porque à medida que a gente fica parado, né? A tendência é a gente ficar mais cansado, mais travado, com dificuldade de movimento. Fica com menos dores aqui, dores ali. Você fica mais animada, você se sente fazendo alguma coisa, né? É só olharmos em volta para perceber que a idade não está chegando só para eles. O país está envelhecendo. O Brasil tem hoje pouco mais de 30 milhões de idosos. E a expectativa é de que em 2060 a população brasileira tenha mais idosos do que jovens. O fenômeno é mundial. Vivemos mais graças à melhora nas condições de saúde, sabemos o que é mais saudável comer, que é importante ter atividade física, convivência social e o melhor, os benefícios não se restringem ao nosso físico. Você caminha, põe o seu corpo em movimento e ao mesmo tempo você alimenta a sua alma, principalmente num lugar como esse. Além de disposição, dá inspiração. Então, dá disposição para o físico e inspiração, o alimento para a sua alma. Estica o braço lá na frente. Bem, às vezes não é tão simples, são doenças mais graves, mas que com ânimo, esforço, podem e devem ser enfrentadas. A ACD está cheia de exemplos assim. Muitos dos pacientes da ACD são idosos que chegam aqui por diferentes razões precisando de reabilitação. O seu Carlos, de 69 anos, é um deles. Ele teve um AVC que comprometeu o lado esquerdo do corpo. Mas esses cabelos brancos, que já viram muita coisa nessa vida, têm visto também muitas vitórias desde que ele chegou aqui. 2 vezes por semana ele vem à unidade da ACD que fica na Zona Sul de São Paulo. O AVC foi há 5 anos, mas o atendimento aqui começou há poucos meses. E pode acreditar, quanta coisa mudou em pouco tempo. Após o acidente vascular cerebral, seu Carlos voltou para casa de cadeira de rodas. Agora, caminha para lá, para cá. Então, eu vou indo devagar, vamos lá, uma hora eu vou chegar lá. O senhor está mais feliz agora? Como é? Oxe, estou bastante feliz. A doença de cada um conta uma história de vida diferente. Normalmente,
é por conta de uma diabetes mellitus, de uma doença vascular periférica, questões cardíacas, né, que podem levar a um AVC, uma hipertensão. Eu sofri uma queda grave, por isso que eu vim parar aqui também. Eu caí da escada, eu já estava com Parkinson, mas eu ainda não sabia. Desde então foram várias cirurgias, terapias e muita força de vontade. E seu Spencer tem vontade de muita coisa. Quero andar, ir ao cinema, ir ao teatro sozinho, dirigir, ir para lá e para cá. E se tem algo em que eles concordam é sobre o atendimento de excelência na ACD e sobre a peça fundamental nessa engrenagem do bem, o doador. A ACD emprega muito bem esse dinheiro porque a gente é muito bem atendido aqui. Toda pessoa que puder ajudar, ajude. Posso não ajudar com muito, mas meu pouquinho eu ponho lá. Ai, que fofos! Mas, gente, ó, muita atenção, porque muitos idosos chegam à ACD por conta de acidentes em casa mesmo. Um tapete solto ou uma pisada falsa numa escada, como foi o caso do seu Spencer. Qualquer coisa pode virar uma grande armadilha. Ai, que vontade de abraçar esses vovôs e vovós. Você sabe que eu sou o clássico exemplo de menino criado com vó, né? Sempre pois é. Aos 14 anos eu fui morar com minha avó lá no interior de Minas, a avó Bastiana, e a gente tinha uma cumplicidade muito grande. E o que eu quero é ver minha avó com saúde para continuar fazendo a melhor macarronada do mundo. Que vontade que deu agora, Kalina. Me chama, Bastiana. E daqui a pouco, gente, vamos explicar quem pode ser atendido na AACD. Não sai daí, hein? O Teleton News volta já. Estamos de volta, minha gente, com o Teleton News recheado de notícias boas. E a gente faz questão de dizer uma coisa, são notícias que só são possíveis porque há 22 anos você tem feito sua doação para o Teleton, acreditando num mundo melhor, mais acessível e mais integrado. Um mundo que já existe dentro da AACD. Lá, centenas de pessoas são atendidas diariamente. E a Camila Marrara conta pra gente que tipos de deficiências, doenças e sequelas podem ser tratadas na AACD. Olha só. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quais são os pacientes que podem frequentar os centros de reabilitação da AACD. É bom começar falando que os centros de reabilitação da AACD atendem pacientes com deficiências físicas como lesão medular, trauma crânioencefálico, doenças neuromusculares, sequela de AVC, sequela de poliomielite, malformações congênitas, mielomeningocele, paralisia cerebral e amputações. Mas atenção, a AACD não está estruturada para atender pacientes com deficiências intelectual, visual ou auditiva. Qualquer paciente do SUS pode ser atendido na AACD, desde que tenha alguma patologia que eu citei anteriormente. Mas ele precisa ser encaminhado através da agenda regulada da Secretaria Municipal de São Paulo. Além de pacientes do SUS, alguns centros de reabilitação da AACD também atendem convênios e particulares. Informe-se na unidade que você deseja. Agora, se você é um paciente particular ou conveniado, basta entrar em contato direto com a AACD, por telefone mesmo. Junto com o atendimento inicial, o paciente já é avaliado por uma equipe especializada, responsável pela triagem. E essa equipe vai dizer direitinho se o paciente precisa ou não ser atendido pela AACD. Depois dessa etapa, é realizada uma avaliação médica inicial, com encaminhamento para uma avaliação de setores. E aí, o paciente é direcionado para os seus objetivos terapêuticos. As terapias oferecidas nos centros de reabilitação da AACD são fisioterapia, fisioterapia aquática, pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Na unidade Ibirapuera, em São Paulo, são oferecidas terapias com música e arte. Demais, né? Além de outras mais específicas, como terapia robótica com Locomate e o Emotion, terapia de contenção induzida, integração sensorial, terapia virtual, método Running de comunicação, disfagia, pilates adaptado e condicionamento físico. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe seu like, comente e compartilhe nas redes sociais.
Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. E também ative os sininhos para receber as notificações. Até o próximo vídeo! É lindo de ver, né? O cuidado da ACD com os pacientes. Não são apenas tratamentos, terapias, tem muito amor envolvido. A gente sabe que alguns pacientes passam por situações mais delicadas, vulneráveis, que acabam sendo humanizadas pela ACD e fica mais fácil de lidar. Eu amo o Teleton, Kaliana, entre muitas coisas, porque é nesse período que a gente conhece as histórias mais fantásticas. E boa parte dessas histórias eu conheço quando vou fazer reportagens na ACD. Daí eu conheço os pacientes, os médicos, as enfermeiras, as fisioterapeutas. É muita gente trabalhando para esta engrenagem funcionar. E recentemente o mundo conheceu uma história que acontece nas arquibancadas dos estádios brasileiros. É uma história de amor entre mãe e filho e o futebol. O Darlison Dutra conta pra gente. Escanteio, Nicolas. Acho que o Felipe Melo pode cabecear agora, hein? Você vai ver o futebol de um jeito diferente. Já que ele vai pitar lá. Pitou, começa a partida, Nicolas. Bola é nossa, Nicolas. Marcos Rocha aqui na lateral direita. Você quer entender o que está se passando? Vamos ajudar. Nicolas, sabe que eles estão com o uniforme número 3, uniforme novo. E ele é um verde mais clarinho do que o verde do Palmeiras. O Nicolas nunca viu um jogo de futebol. Ele é cego desde que nasceu. O pequeno palmeirense, quando veio ao mundo, pesava só meio quilo. Prematuro de 5 meses. Além da deficiência visual, Nicolas é autista. Eu comecei colocando um radinho com fone de ouvido. Colocava no celular e ele ficava ouvindo. E ele tirava e pulava com o barulho da torcida. Mas o que fez o Nicolas se envolver ainda mais foi ver o futebol pelos olhos da mãe. Aí eu comecei a falar um pouco do jogo. E eu percebi que ele gostou, né? Ficava prestando atenção. E aí, quando eu colocava o radinho, ele tirava e falava assim, não, você fala. Aí eu tive que criar alguma técnica, até de aprender algumas coisas, né? De poder falar alguns lances, como que era, para poder ir falando para ele. Fernando Praz. Vai chutar. Chutou alto. Pra lateral esquerda. Cabeceou. Olha a chance. Opa! Para nós era uma coisa muito natural. Então, e a forma que as pessoas viam assim como uma coisa maravilhosa, eu falei, puxa vida, é maravilhoso realmente, porque é difícil a gente ver a pessoa com deficiência tendo oportunidade. Então acho que é por isso que todo mundo acabou se sensibilizando. Aí eu comecei a ter um outro olhar, porque eu poderia estar, através do futebol, falando da pessoa com deficiência e falando de inclusão. Nossa, que história linda, né, gente? Que exemplo emocionante. E para você, meu amigo Darlison, que contou essa história, fala pra gente como é que foi gravar com eles. Ok, essa aí me pegou. Eu chorei fazendo a reportagem, eu chorei assistindo a reportagem e toda vez que eu lembro da Silvia e do Nicolas, dá vontade de chorar de novo. Você sabia que o Nicolas é adotado? Pois é, a Silvia levou ele para casa como filho, mesmo sabendo de todas as dificuldades que eles iam enfrentar. Agora me diz, quem é que merece o prêmio de mãe do ano? Pois é, eles receberam o FIFA Fan Award, o prêmio dedicado aos torcedores e fãs do futebol no mundo todo. Eles ganharam pela história que demonstra como o esporte pode unir e emocionar, além de tocar todos que torcem pelas pessoas com deficiências. Pois é, gente, esse foi o Teleton News. Continue agora com a Maratona da Solidariedade, que só vai parar quando você nos ajudar a arrecadar 30 milhões de reais. São milhares de pessoas que contam com o seu apoio para ainda hoje terem esperança num futuro melhor. Fique agora com o Teleton ao vivo. Tchau!